Fala, minhas queridas e meus queridos, tudo bem com vocês? Essa é a parte 3 do vídeo sobre estruturas cristalinas, sobre cristalografia, com foco nos vestibulares do ITA e do IME. No primeiro bloco, nós conversamos sobre o que é uma estrutura cristalina, característica e principalmente o conceito de célula unitária. E nós estudamos as células unitárias cúbica de corpo centrado e cúbica simples. No segundo bloco, a gente estudou as estruturas cúbica de face centrada e hexagonal compacta, que é a mais chatinha delas. E agora, nesse bloco final, a gente vai falar um pouquinho sobre o experimento de difração de raio-x. Na verdade, a gente não vai detalhar o experimento, isso a gente deixa para a física, mas mostrar para você as consequências disso aqui no estudo da cristalografia. E aí a gente vai resolver algumas questões do IME e do ITA que já caíram aí no passado, tá bom? Então fica comigo aí e se você ainda não assistiu os outros dois vídeos, por favor, fique à vontade para encontrar os vídeos aí, para clicar e se inscrever no nosso canal para a gente seguir sendo incentivado a fazer esse trabalho bacana. Tudo bem? Vamos que vamos, queridos! Time. Gente, existe um experimento chamado difração de raio-x que permite que a gente analise uma amostra de um determinado sólido cristalino e a gente obtenha duas informações importantes sobre ele. Primeiro, qual é a estrutura cristalina? A difração de raio-x vai me dizer se a estrutura é cúbica de face centrada, cúbica de corpo centrado, cúbica simples, hexagonal compacta e vai me dar um parâmetro de rede. Como assim um parâmetro de rede? Vai me dizer ou o valor da aresta do cubo, ou um valor da altura do prisma. Né? Lembra que na estrutura hexagonal compacta nós temos um prisma reto de base hexagonal. Pode ser que a difração de raio-x me entregue, né, me forneça a altura desse prisma. E com essas informações a gente consegue extrair outras. Legal? A difração de raio-x, pessoal, foi uma ideia muito brilhante. Lá em 1896, nós tivemos a descoberta do raio-x pelo Röntgen. E ele percebeu que esses raios-x eram um tipo de radiação eletromagnética com um comprimento de onda da ordem de 1 angstrom. 1 angstrom, lembrando, é a mesma coisa que 10 a menos 10 metros. Legal? E já se conhecia do estudo justamente da radiação eletromagnética o fenômeno da difração. E a difração é um fenômeno que só acontece quando a gente tem um anteparo, a gente tem um obstáculo que tem um comprimento, né, um tamanho que seja da ordem do comprimento de onda da radiação que por lá passa. Então, alguns cientistas uniram essas informações. Espera aí, existe difração e a difração acontece quando o obstáculo tem a mesma ordem de grandeza do comprimento de onda da onda eletromagnética que está incidindo. Bacana. A gente já imagina que a estrutura cristalina, que o tamanho da aresta, que a altura do prisma, sejam da ordem de 10 a menos 10 metros. Se a gente conhece o raio-x, que também tem um comprimento de onda da ordem de 10 a menos 10 metros, se a gente incidir num determinado ângulo raio-x, nós vamos observar o fenômeno da difração. Entendeu? Então, claro que daí a física se encarrega do resto, vai mostrar para vocês a equação de Bragg. Aqui não nos interessa muito, tá? A gente, nesse ponto, discutir a equação de Bragg, a gente discutir todos esses aspectos, mas é interessante você saber que a difração de raio-x se tornou o método mais preciso para se determinar a constante de Avogadro. E aí você pensa assim, cara, o que que uma coisa tem a ver com a outra? Né? O que que uma difração de raio-x pode trazer de informação para que a gente determine a constante de Avogadro? É exatamente esse tipo de exercício, esse tipo de exemplo que eu quero te mostrar agora. Beleza? Então imagina aí no nosso exemplo que a gente analisou uma amostra de alumínio, certo? E com os resultados da difração de raio-x, a gente obteve duas informações. Primeira informação: o alumínio cristaliza numa estrutura cúbica de face centrada.
E a segunda informação que ele forneceu foi a aresta desse cubo. Já que se trata de uma estrutura cúbica de face centrada, quanto vale a aresta do cubo? Pronto, já tem ali 4,05 angstroms. Lembra que 4,05 angstroms é a mesma coisa que 10 a menos 10 metros, ou, se você preferir, 10 a menos 8 centímetros, tá? Então, 4,05 angstroms é o mesmo que 4,05 vezes 10 a menos 8 centímetros. Legal? Eu vou usar o centímetro para ser coerente com a unidade de densidade, que está ali, a densidade do alumínio, 2,7 gramas por centímetro cúbico. E a massa molar do alumínio foi dada. São informações que a gente conhece. E aí imagina que o meu problema seja: determine a constante de Avogadro a partir dessas informações. E aí, cara, como é que a gente desenrola isso? Te dei massa molar, densidade, a estrutura cristalina do alumínio e a aresta do cubo. E agora? Como que a gente faz? Queridos, uma informação super relevante é que numa estrutura cúbica de face centrada, como a gente estudou no segundo bloco, ela tem 4 átomos por célula unitária. Se você não lembra como se chega nisso, volta lá no nosso segundo bloco de cristalografia e dá uma olhada, certo? Lá eu mostro direitinho como que a gente chega nessa informação de 4 átomos por célula unitária. É o que você tem na estrutura cúbica de face centrada. Então, olha a lógica que a gente vai desenvolver. Primeiro, eu quero te ensinar um macetezinho. Não chega a ser bem um macete, é mais um jeitinho. Densidade, nós sabemos que é igual a massa sobre volume, né? Densidade é massa sobre volume. Só que numa situação específica em que eu tiver 1 mol da substância que está sendo analisada, tipo 1 mol de alumínio, eu vou poder fazer a massa como sendo a massa molar do alumínio, dividido pelo volume, que é o chamado volume de 1 mol de alumínio, né? Se eu tenho 1 mol, vai ser a massa molar dividido pelo volume de 1 mol. Beleza? Então eu posso calcular esse volume de 1 mol de alumínio. O volume de 1 mol de alumínio vai ser igual a massa molar dividida pela densidade. Olha que beleza. E eu tenho essas duas informações. Qual é a massa molar do alumínio? 27 gramas por mol. E quanto vale a densidade do alumínio? 2,7 gramas por centímetro cúbico. Então a gente vai ter gramas cortando, tchan, tchan, e a gente vai ter aqui um volume de 1 mol de igual a 10 centímetros cúbicos por mol. O que eu estou dizendo com essa informação? A cada mol de alumínio, você tem um volume de 10 centímetros cúbicos. Entendeu? E aí, isso, lembra que densidade aqui, você está pegando inclusive espaço vazio, você está pegando a amostra de alumínio toda. Então, esse volume de 1 mol, 10 centímetros cúbicos, considerando os espaços vazios. Não é alumínio maciço, né? Não é, você sabe que existe espaço vazio aí. Então, agora vem a regra de 3 que vai resolver o problema. Pessoal, essa regra de 3 é o ouro, é a parte importante desse negócio todo. A historinha do problema pode mudar, mas essa regra de 3 não muda. Você entendendo a regra de 3, eu posso começar a mostrar para você e dizer assim: olha, gente, a partir disso aqui, eu posso mudar quem é a incógnita e você vai montar o problema sempre do mesmo jeito. Perceba, primeira linha da regra de 3. Cara, se eu pegar uma célula unitária só, umazinha célula unitária de alumínio, a gente vai ter o quê? 4 átomos de alumínio. Concorda? Porque a gente chegou à conclusão ali de que se a estrutura é cúbica de face centrada, nós temos 4 átomos em cada célula. 4 átomos. E qual é o volume correspondente? O volume de uma célula. Eu peguei uma célulazinha como referência. 4 átomos por célula, ocupando um volume que é o volume da célula. Certo? Agora, e se eu pegar o volume de 1 mol de alumínio?
O volume de 1 mol alumínio vai estar associado a quantos átomos de alumínio? 1 mol. 1 mol de átomos de alumínio é quanto? A constante de Avogadro, que eu não sei quanto vale, é o que eu quero descobrir. Então, uma constante de Avogadro de átomos estará ocupando um volume que é o chamado volume de 1 mol. Percebeu? Cara, essa é a regra de 3. Primeira linha, você pega a célula. Então, tem 4 átomos em uma célula unitária, volume da célula. E depois, na segunda linha, você pega 1 mol. Constante de Avogadro de átomos, 1 mol de átomos, corresponde ao volume de 1 mol de átomos. E a gente já sabe o valor desse volume, né? Então, vamos lá. Eu também consigo calcular o volume da célula unitária, né? O volume da célula unitária é o volume do cubo. Eu sei o valor da aresta do cubo. Então, está tudo quase resolvido. Vamos fazer isso? Olha lá. Então, eu vou ter 4 átomos para o volume da célula, que é a aresta ao cubo. A aresta ao cubo vai ser o 4,05 vezes 10 a menos 8 centímetros ao cubo. Isso vai ser igual à constante de Avogadro de átomos, que tem a ver com o volume de 1 mol, que são 10 centímetros cúbicos. Pegou essa malandragem? Então vamos lá. Descer aqui para a gente ter mais espaço. Depois tem uma questãozinha do ITA para a gente fazer. Então a constante de Avogadro, vê se você me ajuda aí. Constante de Avogadro vai ser 4 vezes 10, 40. Então você vai ter aqui em cima 40 dividido por 4,05 ao cubo. Vamos fazer? Vou pegar a calculadora aqui. 4,05 elevado ao cubo. Isso dá 66,43. 66,43 vezes 10 a menos 24, né? E perceba que o centímetro cúbico corta. Por isso que eu já nem escrevi centímetros cúbicos, ele vai cortar. Legal? Então, vamos fazer 40 dividido por 66,43. Se a gente colocar o 10 a menos 24 para cima, fica 10 elevado a 24. 40 vezes 10 a 24, que é a mesma coisa que 400 vezes 10 a 23. Então, vamos fazer 400 divididos por 66,43. Meu querido, dá 6,02. Então, aqui, a constante de Avogadro vai ser igual a 6,02 vezes 10 elevado a 23. Que lindo, certo? Que é o que a gente queria. Beleza? Agora, como eu te disse, eu poderia te contar a historinha de um jeito diferente. Em vez de a incógnita ser a constante de Avogadro, eu poderia te dizer a constante de Avogadro, te dizer um monte de informação e perguntar qual é a densidade desse metal. Você montaria do mesmo jeito, só que a incógnita seria a densidade. Você poderia perguntar, sabendo que a estrutura é cúbica, ela será que é cúbica de corpo centrado, face centrada ou cúbica simples? A incógnita seria o número de átomos por célula unitária. Você colocaria um X ali, onde está 4 átomos. Se você não sabe qual estrutura é, ali vai estar o X. Se você fizer as contas e der X igual a 1, cúbica simples. Se der X igual a 2, cúbica de corpo centrado. Se der X igual a 3, igual a 4, cúbica de face centrada. Que beleza! Certo? Então eu posso te perguntar densidade, constante de Avogadro, aresta do cubo, volume da célula, enfim, a história é sempre a mesma e passa por essa regrinha de 3 aqui. Fechado, queridos? Beleza? Vamos fazer uma questão? Ó, uma questão do ITA aqui. Uma determinada substância cristaliza no sistema cúbico. Só jogar mais para cima. Uma determinada substância cristaliza no sistema cúbico. Já vou marcar isso. Sistema cúbico. A aresta da célula unitária dessa substância é representada por Z. A aresta é Z. Estranho, né? A gente está acostumando a representar a aresta com a letra A. Tá tudo bem. A massa específica, ou seja, a densidade por μ.
e a massa molar por m. Sendo NaV igual ao número de Avogadro, qual é a expressão algébrica que permite determinar o número de espécies que formam a célula unitária dessa substância? Queridos, tudo começa com essa regra de 3. Qual é a regra de 3? Olha, X átomos por célula unitária. Agora eu não vou saber quantos átomos tem, certo? É justamente o que eu quero descobrir. Quantos átomos por célula unitária tem? Bom, vamos pegar uma célula unitária. X átomos estão para o volume da célula, assim como uma constante de Avogadro de átomos está para o volume de 1 mol. O que a gente acabou de descobrir? A gente acabou de descobrir que o volume de 1 mol sempre pode ser calculado como massa molar dividido pela densidade. Aqui a densidade está como massa específica, né? Está como o μ. Legal? O volume de 1 mol é massa molar sobre μ. Beleza? Então, e o volume da célula é aresta ao cubo. O volume da célula é Z ao cubo. Então, eu vou ter aqui X átomos estão para Z ao cubo, assim como uma constante de Avogadro de átomos estão para o volume de 1 mol, que é massa molar dividido por μ. Então, presta atenção, vamos fazer bem passo a passo. X vezes Emão sobre μ vai ser igual a constante de Avogadro vezes Z ao cubo. Né? Então, isolando o x vai ser igual a μ vezes a constante de Avogadro vezes Z ao cubo, tudo isso dividido por m. Resposta certa, letra E. Que beleza, certo? Então, depois que a gente entende aquela regrinha de 3, cara, a coisa flui. Tá? Então, trabalha bastante nessa regra de 3 aí, que pode ser uma questão que caia tanto no ITA quanto no IME. Não necessariamente, às vezes, detalhado e tal, mas que você tenha uma noção, uma percepção boa desse assunto. Beleza? Questão do IME. Essa questão do IME eu coloquei aqui para a gente conhecer uma coisa importante. Né? Eu deixei para a questão para trabalhar isso com vocês. O sal de mesa, ou cloreto de sódio, é formado por íons provenientes de átomos de cloro e de sódio e tem uma massa específica, densidade 2,165 gramas por centímetro cúbico. Esse sal cristaliza em empacotamento cúbico de face centrada. O espectro de difração de raios X mostra que a distância entre os íons cloreto e sódio nas 3 direções do cristal é de 2,814 angstroms. Está vendo? Você não precisa saber detalhes da difração de raio-x, não nesse contexto. Na física, você aprende a equação de Bragg, todo o fenômeno da difração e tal. Aqui não precisa. Considerando essas informações, calcule o número de Avogadro. De novo, certo? Então vamos por partes, queridos. O que significa o NaCl cristalizar cúbica de face centrada? Porque você pode ficar em dúvida. Como assim? Os cátions e os ânions estão numa estrutura cúbica de face centrada, mas os cátions são pequenos, os ânions são maiores. Como é que fica essa organização? Entende? Vamos lá. Queridos, por convenção, quando você tem um composto iônico, composto binário assim, e ele fala que o composto cristaliza CFC, ele está dizendo, na verdade, que o ânion cristaliza CFC. Você vai olhar para os ânions e você vai ver uma estrutura cúbica de face centrada nos ânions, certo? Então, quando ele diz que o NaCl cristaliza CFC, na verdade ele está dizendo que os ânions Cl- cristalizam CFC. É uma convenção. Mas você não precisa se preocupar, gente. No máximo, o composto binário que vai aparecer é um composto tipo NaCl. Tá? Porque senão depois a coisa fica muito mais complexa e foge completamente do propósito, mesmo em nível IMITA. Beleza?
Eu deixei aqui para vocês um desenho que vai ajudar a gente a enxergar. Ó, vou puxar esse desenho para cá agora. Isso aqui seria a estrutura cristalina do NaCl. Confere. Dá uma olhada só nos ânions. Os ânions são os maiores, o cloreto, certo? O amarelo que está aqui. Olha para os ânions. A estrutura dos ânions é realmente uma estrutura cúbica de face centrada. Confere aí. Quando você junta aqui os ânions, ó, imagina que você percebeu uma aresta aqui, você vê os ânions colocadinhos e você vê um ânion exatamente no centro da face. Olha que parada bacana, certo? Opa, voltamos, deu uma bugada no negócio aqui. Mas vamos lá, queridos. Então, eu ia te dizendo que os ânions cloreto estão numa estrutura CFC. Você consegue perceber os ânions direitinho aí nessa estrutura, né? Os ânions sendo os amarelos. E os cátions? Os cátions estão nos espaços vazios entre os ânions. Você está percebendo ali? Os ânions não se encostam, os ânions que estão em arestas adjacentes não se encostam, então o cátion vai caprichosamente ficar naquele espaço. E uma coisa legal de vocês perceberem é que tanto os cátions quanto os ânions, queridos, eles precisam estar obedecendo à proporção estequiométrica da estrutura do NaCl, por exemplo. NaCl é um Na+ com Cl-. Então, se você pegar uma célula unitária, dentro da célula unitária você precisa ter número de cátions igual a número de ânions. Então, você já sabe, porque a estrutura é cúbica de face centrada, que você vai ter 4 ânions Cl-. Lembra? Cada célula unitária cúbica de face centrada tem 4 átomos. No caso, 4 ânions cloreto. Então é certeza, certeza de que você vai ter também 4 cátions. Entende? Porque a estrutura cristalina da célula unitária, ela tem que representar o cristal como um todo. Então, precisa ter número de cátions igual a número de ânions. Depois, exercício para você. Confere se o número de cátions aí dentro é o equivalente a 4 cátions também. Dá para você enxergar onde tem um cátion lá, ó. Lembra que a estrutura cúbica de face centrada não tem nada no meio. Agora vai ter o cátion lá, certo? Percebeu? Beleza? Então, 4 ânions Cl-, 4 cátions Na+. Então, eu posso dizer que tem 4 estruturas de NaCl. Boa? Legal. Ele ainda fala para você que a distância entre os íons cloreto e sódio é de 2,814 angstroms. Que distância é essa? Cara, o que ele está te apresentando é metade da aresta. Perceba que a distância entre o cátion e o ânion, vou fazer aqui ó, a distância entre o cátion e o ânion é a distância entre esses centros aqui. Eu estou falando dessa distância que eu vou marcar aqui para você. Certo? É essa distância que ele está te apresentando. A distância D igual a 2,814 angstroms. A partir do momento que você percebe que essa distância é metade da aresta, então você já pode dizer, opa, então a nossa aresta A é o dobro disso. Tem o dobro desse comprimento. Então vamos lá, 2,814 vezes 2, 5,628. 5,628 angstroms, que é a mesma coisa que 5,628 vezes 10 a menos 8 centímetros, lembra? Beleza? Maravilha. Agora, queridos, a gente está em condições de montar a nossa regrinha de 3. Olha só como a gente vai montar. Pega uma célula unitária, então você vai ter 4 estruturas de NaCl. Eu não vou chamar de molécula porque é um composto iônico, né? 4 estruturas de NaCl correspondem ao volume da célula. Só que se eu pegar um número de Avogadro de NaCl, eu terei o volume de 1 mol. E aí é aquela história. Eu sei calcular o volume de 1 mol? Claro. Eu sei que o volume de 1 mol
sempre vai ser massa molar dividido pela densidade. E aí você vai pegar a massa molar do cloreto de sódio, massa do cloro, massa do sódio, isso o vestibular certamente fornece a você, seria uma massa molar de 58,5 gramas por mol, dividido pela densidade, que ele caprichosamente nos disse que vale 2,165 gramas por centímetro cúbico. Ou seja, o volume de 1 mol já pode ser calculado aqui por nós. Vamos fazer? 58,5 divididos por 2,165. Isso dá 27, tá? Dá para a gente fazer uma aproximação. 27,02, 27. 27 centímetros cúbicos a cada mol. Que lindo! Esse é o volume de 1 mol. Beleza. E o volume da célula a gente também já sabe. Então eu sei que a constante de Avogadro pode ser igual a 4 vezes 27, 4 vezes o volume de 1 mol, divididos por aresta ao cubo. Só deixar mais bonitinho aqui. 4 vezes 27 dividido por aresta ao cubo. Quanto vale a aresta? 5,628. Então, 5,628 10 a menos 8 ao cubo vai ser a nossa constante de Avogadro. Então, aqui em cima fica 4 vezes 27, 108. 108. E embaixo a gente vai ter que fazer 5,628 ao cubo. Uma sacanagem isso aparecer na prova dissertativa e você ter que fazer essa conta aí, né? 5,628 sem uma calculadora. 5,628 ao cubo, isso dá 178,26 vezes 10 a menos 24. Então vamos fazer a nossa conta derradeira aqui. 108 passa o 10 a menos 24 para cima, fica 10 a 24. Então dá para fazer 1080 dividido por 178,26. Isso vai dar 6,06 aproximadamente, vezes 10 elevado a 23. Chegou bem, chegou perto, certo? Uma constante de Avogadro, mas o que importa é esse raciocínio, pessoal. O que importa é esse raciocínio para chegar na constante de Avogadro. De novo, te falo, ele poderia ter não pedido a constante de Avogadro, mas ter pedido alguma outra informação. Só que a grande novidade dessa questão é como lidar com o NaCl, como lidar com um composto binário, um composto iônico. Sempre que ele falar a estrutura, ele está se referindo à estrutura do ânion, e aí você entende todos os outros pontinhos que eu falei. Bom, se é a estrutura do ânion, aí eu vou conhecer tudo sobre o ânion, mas eu também vou conhecer tudo sobre o cátion, porque eu sei que a célula unitária precisa estar nas mesmas condições, precisa representar o composto como um todo. Beleza, queridos? Bom, espero ter ajudado com esses 3 blocos de sistemas cristalinos, de estruturas cristalinas. Imagino que, caso apareça, vai aparecer de alguma dessas formas aqui. Para estudantes universitários que já estão fazendo curso de ciência dos materiais, às vezes algumas dessas informações, um detalhamento maior, também dá uma ajudinha no pontapé inicial. Tá bom? Gente, mais uma vez agradeço a vocês por estarem aqui, por prestigiarem aí essa aula. Se te ajudou, cara, marque amigos para assistirem a aula também. Deixa o seu like, se inscreve no canal para a gente continuar nesse gás aí, fazendo vídeos bacanas e disseminando conhecimento para vocês. Tá bom? Queridos, beijos e abraços. Valeu, falou!